Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o programa Resenha GE, que é um programa do Grupo de Economia da Energia. Hoje, o nosso tema é justamente a crise hídrica. Para conversar com a gente sobre esse tema, nós convidamos o doutor Altino Ventura e a professora Clarice Ferraz. Altino é um dos profissionais mais reconhecidos do setor, foi presidente da Eletrobras, foi diretor da Itaipu, binacional, tem uma longa experiência de mais de 40 anos no setor e é uma das vozes que tem se colocado chamando a atenção para a preocupante situação do setor elétrico. Então, inclusive, muitas vezes, assumindo posições bastante fortes sobre a gravidade desse momento que nós estamos vivendo. Clarice é professora da UFRJ, membro do Grupo de Economia da Energia, professora da Escola de Química da UFRJ e que já esteve aqui, né, conosco no Resenha, nos programas do Grupo de Economia da Energia da UFRJ. Bom, para começar, eu gostaria de contextualizar um pouco essa questão da crise hídrica com a sucessão de acontecimentos, né, que ocorreu justamente desde maio, né? No dia 27 de maio, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta, né, de emergência hídrica. Pela primeira vez na sua história, o sistema emitiu esse alerta de emergência hídrica, que estava associado justamente à escassez de precipitação para a região hidrográfica da Bacia do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, justamente um alerta para o período de junho a setembro de 2021. Né? Na nota conjunta do Sistema Nacional de Meteorologia, se afirmava que na maior parte da bacia do Rio Paraná, a situação de déficit de precipitação, né, déficit de chuva, essa situação era severa e que as previsões indicavam maior probabilidade de chuva na categoria abaixo da faixa normal sobre o centro-sul do estado do Paraná e pouco volume de chuva em toda a bacia. Né? No mesmo dia, nesse dia 27 de maio, houve uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, o CMCE, que se reuniu em caráter extraordinário, justamente para avaliar as condições de suprimento energético no Sistema Interligado Nacional, né, o SIN. Né? E o que afirmava o CNSE? Né? Considerava que as chuvas elas permaneciam abaixo dos valores médios históricos, né? Resultava nos piores montantes verificados para o SIN no período de setembro do ano passado, né? Ou seja, do ano de 2021 e maio desse ano, 2021, de 2020, né? De setembro de 2020 a maio de 2021, e, em função disso, o comitê optou pela flexibilização das restrições hidráulicas das usinas localizadas nas bacias dos rios Grande e Paraná, procurando justamente mitigar o risco da perda do controle hídrico na bacia do Rio Paraná. Então, na verdade, além das questões energéticas, o intuito das medidas era justamente garantir a devida governabilidade das cascatas hidráulicas, inclusive quanto à preservação do uso da água ao longo do período seco de 2021, que justamente a gente entrava em maio nesse período seco. Havia uma nota do ONS, que considerava as previsões de afluência obtidas com a chuva, né, de 2001, e também nessa nota a ONS era bastante objetiva. Se nada for feito, a gente vai perder o controle hidráulico de reservatórios na bacia do Rio Paraná no segundo semestre de 2021. Se nada fosse feito, os níveis de armazenamento, né, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, aquele que é responsável, na verdade, por 70% do armazenamento de energia hidráulica no Brasil,
esse sistema chegaria em 30 de novembro com 7,9% só de ocupação, né? Então, nós teríamos apenas 7,9% da água dos reservatórios. E com a flexibilização hidráulica, o ONS dizia, bom, nós podemos chegar em 30 de novembro com 10%. Então, essa história, a partir daí, você define essa meta de 10%, 10,3%, 10,7% para se alcançar em novembro. Em 28 de junho, quer dizer, um mês depois, é criada a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, né? A CREG, que seria, na verdade, uma Câmara de Gestão da crise. Em 29 de junho, quer dizer, um dia depois de sair a medida provisória, né, com a criação da CREG, a ANEEL decidiu reajustar em 52% o valor da bandeira vermelha, né, do patamar 2. Então, saiu de R$ 6,24 para 9,49 centavos, né, para cada 100 kWh. Aqui havia uma previsão que os gastos com as térmicas, né, até o final do ano, alcançariam 9 bilhões de reais. Então, justamente, não só para sinalizar em termos de preço, mas também para cobrir esse gasto das térmicas de 9 bilhões, e depois houve uma revisão do Ministério colocando esse valor já para 13 bilhões, é que saem as bandeiras tarifárias. Em 22 de julho, portanto, já 2 meses depois lá de maio, sai uma nota do INS na qual se prevê o esgotamento de praticamente todos os recursos no mês de novembro para o Sistema Nacional de Energia Elétrica. Então, na verdade, na melhor das opções, a gente ia chegar muito mal em 30 de novembro. Essa é uma nota de 22 de julho. Então, digamos assim, é onde o gato é colocado em cima do telhado. Para culminar, na semana passada, os grandes consumidores receberam cartas das suas distribuidoras sinalizando para a possibilidade do corte de carga, né, em tempo real. Então, através dessa carta, enviada pelas distribuidoras aos grandes consumidores, a pedido do ONS, as distribuidoras diziam aos operadores da empresa que eles estivessem cientes e preparados quando eles recebessem essa solicitação de forma emergencial de cortar a carga. Então, mais uma vez, o gato subiu no telhado. Então, é diante desse quadro bastante grave, é que nós temos pela frente. Então, é esse tema, a crise hídrica e todas as suas consequências, a sua maneira como ela está sendo operada, é que nós vamos conversar com o doutor Altino hoje, e junto com a Clarice Ferraz. Bom, em primeiro lugar, Altino, gostaria de agradecer imensamente de você estar aqui com a gente. Você é um profissional altamente qualificado, experiente, uma tremenda colher de chá poder conversar com você e usar a sua longa experiência, né? Inclusive de ter operado a maior central hidrelétrica do mundo, né? do Brasil, né? que é Itaipu, justamente num período também de hidrologia muito difícil, etc. Então, Altino está falando realmente da sua janela, como ele disse, que ele via todo dia o vertedor de Itaipu, né? Olhava ali acompanhando no diário, ali em cima da jogada. Altino, muito obrigado. E eu gostaria de começar essa nossa conversa aqui, que na verdade isso é uma conversa, né, no qual a gente vai tentar aqui esclarecer, né, aos nossos amigos economistas, o pessoal todo que acompanha a gente aqui no canal do IE, justamente essa tal de crise hídrica. Então, Altino, eu gostaria justamente de perguntar para você isso, começar essa nossa conversa com essa pergunta, né? Como é que você está vendo essa crise hídrica, esse rolo todo dentro do setor elétrico brasileiro? Obrigado, perfeitamente. Altino. Muito bem. Bom dia, Bicário, bom dia, Clarice, bom dia a todos os que estão nos ouvindo. Para mim é uma alegria estar aqui presente e falar de um tema que, no momento atual, é muito importante no Brasil, que é o que está sendo referido como crise hídrica e as consequências
no suprimento de energia elétrica para os consumidores do Brasil. Bom, eu vou fazer algumas considerações de caráter geral. O nosso sistema, atualmente, é um sistema que é hídrico, térmico, eólico e solar, onde a parcela de geração hidrelétrica ela é a mais significativa, valores que pode-se imaginar na faixa de 60%, 65%, qualquer coisa dessa ordem. Então, a contribuição do parque hidrelétrico brasileiro para atender necessidades de energia do país, ela é muito importante. Então, no momento em que nós temos uma redução das vazões nos nossos rios, que é um fenômeno natural, é um fenômeno da natureza, isso ocorre. Atualmente, ele está muito regulado pela questão do Laninha, que é um fenômeno de refrigeração e guarda de calor no Oceano Pacífico, que controla, de algum modo, o clima do planeta e também, principalmente, do hemisfério sul. Então, esse fenômeno no Atlântico, no Pacífico, ele faz com que a distribuição de chuva na América do Sul sofra pequenas alterações, ou caminhe em algumas direções. Quais são essas direções, quando há esse fenômeno de Laninha no Pacífico? Chuvas muito intensas no norte do Brasil e pouca chuva no Nordeste, no Sudeste e no Sul. E, de fato, nós tivemos, nesse último período de cheia, que é o período que vem de dezembro de 2020, novembro, dezembro, até mais ou menos maio de 2021, que é o último período de cheia, nós tivemos a maior cheia no Rio Amazonas, de toda a sua história. Portanto, mostrando que realmente está havendo uma grande intensidade de chuva na região norte. E pouca chuva no Sudeste, no Sul e no Nordeste brasileiro. Com isso, o nosso sistema hidrelétrico, que tem usinas com reservatório, armazenou, guardou menos água, certo? Para poder ser utilizado ao longo do período seguinte, que é o período seco. Como todos sabem, nós temos um período chuvoso com nossas principais bacias, a do São Francisco, a bacia do Paraná e algumas bacias do Sul, que vai de novembro, dezembro, para até abril, maio, que é o período de chuva, em que você estoca água no reservatório, e tem um período seco que começa de junho e vai até novembro. E vem uma nova cheia, digamos, 9 períodos de chuvas e vazões favoráveis, que é de novembro em diante. Então, nós estamos vivendo, neste ano de 2021, o final do período chuvoso, que foi um período chuvoso desfavorável na maior parte dos reservatórios do sistema hidroelétrico brasileiro. Portanto, nós chegamos, é interessante dizer, que esta crise hídrica ela está mais localizada no Sudeste, na bacia do Paraná. O Nordeste também tem vazões desfavoráveis, mas está uma situação um pouquinho melhor, porque o Nordeste tem muita eólica, que está tendo muito vento, então conseguiu, de alguma maneira, ficar numa situação mais favorável do que a bacia do Paraná. Eu queria fazer um comentário que é importante para formar o raciocínio que nós vamos fazer daqui até novembro, dezembro, quando nós estamos atravessando um período seco. É o seguinte, quando nós temos um período chuvoso favorável, tá certo? De novembro até maio, em geral, o período seco seguinte, que vai de maio a novembro, tá certo? De junho a novembro, ele é favorável, ou seja, as vazões são de período seco, mas não são tão secos assim. Há uma correlação entre o período chuvoso e o período seco. Quando nós temos um período chuvoso desfavorável, que foi o caso deste ano, o período seco seguinte é muito seco. Então, nós estamos diante de uma situação que eu diria não é probabilística, é uma situação determinística. Nós sabemos que o período que vem agora, de junho, que veio depois de junho até novembro, é um período muito seco. Bom, há uma discussão aí na mídia de que o período chuvoso foi o pior dos últimos 91 anos, existe alguma dúvida, talvez tenha sido, não sei se foi o pior do Brasil todo, mas o fato é que o período chuvoso deste ano não foi
pior, mas foi o segundo pior, não muda nada, ou o terceiro, de qualquer maneira, foi um período desfavorável. O que indica que o próximo período chuvoso é muito seco. E nós já estamos com todos esses sinais de que esse período seco é muito seco, porque nós estamos vendo, estamos medindo as vazões no São Francisco, na Bacia do Paraná, no sul do Brasil, e todas as indicações mostram que este período seco está muito desfavorável. Bom, então veja bem, aí como é que nós podemos analisar o suprimento do sistema até novembro e dezembro, já que nós vamos entrar num período seco, que vai ser muito seco, e que a hidrologia e que as hidrelétricas representam uma parcela importante do suprimento. Nós temos que olhar duas coisas, eu diria, de uma forma independente, mas que têm uma relação uma com a outra. Um é o suprimento de energia, é o que nós vamos produzir de energia ao longo desses meses para atender a carga dos consumidores, que vem na forma de uma curva de carga diária, semanal e mensal e assim por diante. Outro é a questão do atendimento das demandas mais elevadas, porque ao longo de um dia tem momentos que os consumidores estão usando mais energia. Então, eu tenho que ter disponibilidade para atender aquelas demandas mais elevadas. E não é só demanda de uma hora, são demandas de algumas horas, 4, 5, 6 horas do dia, em que há uma coincidência do consumo de todos os consumidores do país e, portanto, há uma demanda maior de energia e eu tenho que ter capacidade instalada nas minhas usinas. Então, nós trabalhamos, em geral, com o balanço de energia e o balanço de ponta. Então, eu vou fazer algumas considerações em relação a essas duas coisas. Bom, o primeiro comentário que eu queria fazer, que eu acho muito relevante, é o seguinte: esta situação que nós estamos agora, ou seja, em maio do ano de 2021, ela é resultado de o que aconteceu num passado, que pode ser um passado um pouco de longo prazo, para as decisões de planejamento. Que decisões de planejamento são essas? Foi o desenvolvimento das usinas da Amazônia, a incorporação da geração térmica no sistema, um parque eólico no Nordeste que parece que está muito elevado, quando se olha o sistema interligado brasileiro, por razões que eu não quero expor aqui. Então, houve uma série de decisões de planejamento nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, ou até mais, em que chegamos à situação que nós temos hoje. Bom, e tem decisões de operação que foram tomadas nos últimos 3, 4 anos, que faz com que o sistema chegou no contexto que nós estamos agora. Vou dar um exemplo dessa decisão de planejamento. É muito fácil ser engenheiro de obra feita. Quer dizer, a obra está concluída, você vai lá e identifica. Mas isso foi apercebido de alguma maneira. Por exemplo, no ano de 2020, com a situação hidrológica e o armazenamento do reservatório, talvez a gente devia ter gerado mais térmica do que geramos, para poder recuperar um pouco dos reservatórios e não confiar que a cheia que vinha em 2021 seria uma cheia favorável. Ela não foi desfavorável. Então, poderia talvez ter tido uma prudência de gerar mais. Então, essas decisões de operação. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que a configuração do sistema atual, ela é resultado do que aconteceu de decisões de anos passados. Portanto, quem está fazendo a gestão desta crise neste momento, que são os dirigentes do Ministério, dirigente da EP, do ONS, e, em suma, das instituições, a ANEEL, tudo que estão tomando as decisões, tá certo? Eles não tiveram responsabilidade disso que vem do passado, mas têm responsabilidade do que estão decidindo agora para gerar essa crise. E neste ponto aí é que eu quero fazer algumas considerações e que acho que algumas rotas podem ser mudadas. Bom, então veja bem, então para você analisar esse suprimento agora, digamos, agora nós estamos em agosto, de agosto até novembro, eu diria que o problema não é mais probabilístico, como é o problema no setor elétrico brasileiro. Todos conhecem que existe o risco de déficit, etc. Não é um problema determinístico, porque aquilo que influencia o atendimento a partir de agora, ele não está associado a riscos, a probabilidades. São coisas mais ou menos conhecidas. Então, eu vou fazer referência a essas questões todas. Bom, então, o que acontece, de fato, é o seguinte: quem está analisando em profundidade isso,
coordenado pelo Ministério, que é o responsável pelo suprimento da energia no Brasil, é o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, tá certo? A AEP tem tido uma participação efetiva, que faz todo o trabalho de planejamento da expansão do sistema, tem a consultora PSR, que é amplamente conhecida, ela também tem feito algumas avaliações, e algumas entidades independentes, algumas associações do setor elétrico estão fazendo as suas avaliações. E o discurso desse grupo de pessoas é mais ou menos na direção que eu vou dizer agora. Ou seja, é que nós não teremos no ano de 2021 um racionamento de energia. Ou seja, o nosso sistema tem condições de chegar até novembro, que é quando inicia um novo período chuvoso, com o suprimento de energia atendendo o que os consumidores vão usar. E, portanto, chega-se no final, como o Bicalho falou, na introdução dele, muito bem explicado aí, e chega a um armazenamento relativamente baixo, valores de 10%, 9%, qualquer coisa dessa ordem. Certo? Portanto, a situação, do ponto de vista da energia, não há necessidade de impor um corte de carga, digamos, um racionamento. Mas teremos alguns problemas de atender às demandas máximas. E isso está evidenciado já em estudos anteriores. Por exemplo, a usina de Belo Monte, com 11 mil megawatts instalados, ela não consegue gerar na ponta nesse período seco, porque não tem água no Xingu, não tem água para operar, no máximo opera uma máquina. Então, há uma redução da geração de ponta, digamos, nessa usina. Os reservatórios depressionados também têm uma redução de ponta, então visualiza-se alguma dificuldade de atendimento da ponta. É muito importante esta consideração. Ou seja, a ponta do sistema, que são as demandas elevadas, elas ocorrem no segundo semestre, ou seja, no final do período, ou quase final do período seco do sistema, quando o sistema fica sem disponibilidade para atender a ponta. Então, é muito importante esta consideração. E falar nos 10%, que é unanimidade. Bom, eu tenho um ponto de vista diferente. Eu acho que a situação não é uma situação tranquila de nós atendermos o balanço de energia deste ano 2021, chegando com os 10% em novembro. Se continuarmos a atender o balanço de energia, o mercado previsto, que eu vou comentar logo em seguida, eu acho que o armazenamento de 10% chegará antes de novembro, se nós não tomarmos nenhuma medida de racionamento ou fazermos um racionamento, entre aspas, que não é bem um racionamento, como está sendo feito atualmente. Porque o discurso que não tem racionamento, eu, sob certo aspecto, vejo de uma forma um pouco diferente, porque está se fazendo um racionamento no sistema via preço. Quer dizer, o Bicalho falou da elevação do preço da energia no Brasil. Esse preço da energia faz com que as pessoas consumam menos energia. Não é bem um racionamento, mas não deixa de ser uma certa restrição ao uso da energia. Nós estamos num período frio, mas daqui a pouco vem o período mais, digamos, de calor no Brasil, tá certo? Antes de novembro, e a classe média, que tem, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado em casa, não vai poder ligar, porque tem dificuldade de assumir o pagamento da conta de luz. Então, nesse sentido, isso chega a ser uma espécie de racionamento, um R minúsculo, digamos assim, que está sendo processado. Altino, eu poderia fazer apenas um comentário, chamar a atenção sobre um ponto que você colocou aí, que é o seguinte: realmente você tem razão. Chamar atenção para isso. Quer dizer, as análises que são feitas, e são as análises que são feitas, que estão colocadas na mesa, à exceção da sua posição, colocam sempre isso. Olha, não há risco de racionamento. O que existe é a possibilidade da ocorrência de blackouts, né, de apagões, que são justamente quando você não atinge a ponta, né? Você não atinge, tem um determinado momento do dia, onde o consumo é máximo, você tem que colocar tudo que você tem ali em cima, e talvez quando você colocar tudo aquilo que você tem, não vai alcançar aquele consumo, então você vai ter que cortar. Não é isso? Vai ter um apagão, vai cair, e aí você começa a fazer cortes justamente para reduzir isso. Todos falam isso, né? Todos falam, olha, não tem. O governo fala que não tem racionamento e não tem apagão. Aí não tem, e os analistas falam, não. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é o seguinte: ninguém questiona isso. Se a gente chegar
com 10% em novembro, em 30 de novembro, né, resolvemos o nosso problema, tá certo? Seremos felizes, então, ou seja, ninguém diz assim que não há nenhum problema, que a nossa meta máxima, né, o nosso objetivo máximo seja chegar nesses 10%. Então, só queria chamar a atenção disso, né, que você tem colocado, porque você tem razão. Isso todo mundo fala. Ninguém fala assim, ué, mas chegar com 10% é bom? Então, eu devolveria para você fazendo esse gancho. Altino, chegar com 10% é bom? Não. Veja, deixa eu fazer algumas considerações do que é o sistema chegar a 10% de armazenamento. Esses 10% de armazenamento é na bacia do Paraná, onde estão as principais usinas, os principais reservatórios do Brasil, que atende o sul-sudeste, tá certo? E o sistema é interligado, mas a bacia do Paraná tem prioridade de atendimento da região sudeste, centro-oeste e indiretamente o sul, através do sistema de Itaipu. Veja, o Brasil tem pouca experiência de ver o sistema hidrelétrico com 10% de armazenamento. Isso ocorreu no racionamento de 2001 e ocorreu algo parecido no ano anterior de 2000, quando, veja bem, os reservatórios esvaziaram bastante. Houve, inclusive, o esvaziamento pela primeira vez da usina de Itaipu, em outubro de 2020, para atender o mercado, e o sistema ficou, assim, depressionado, digamos. Furnas chegou a níveis, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas algo como 9%. Pô. Então, veja, quando isso aconteceu naquela época. Depois, o sistema esvaziou em alguns momentos, São Francisco, Sobradinho, etc. Mas chegar a 10%, como está sendo, não digo planejado, mas tentar sendo admitido, eu tenho dificuldade de ver essas pessoas, vamos supor, defenderem isto. Porque 10% de armazenamento cria uma situação muito complicada para operar o sistema. E eu vou fazer referência sobre isto. Bom, na época do racionamento, e no ano anterior, eu fiquei 5 anos como operador da usina de Itaipu, eu era diretor técnico de Itaipu. Naquela época, Itaipu representava mais de 20% da energia do Brasil, certo? E eu tive um envolvimento grande com essa operação e pude observar um pouco o que é o sistema chegar a esse nível de 10%. E posso dizer que isso não é aconselhável. Acho que o Brasil não deveria ter esta meta de ter um reservatório com 10%, pelo que eu vi naquela ocasião. Para dar ideia, veja bem, isso não ficou registrado em nada, mas o reservatório de Fura, quando esvaziou bastante, tá certo? Isso criou nos operadores do sistema uma espécie assim de inquietação com isso, que até hoje a operação do sistema procura guardar água no reservatório de Furnas, manter o reservatório de Furnas para evitar a perda do controle da geração na bacia do Rio Grande e na própria bacia do Paraná. Furnas está montante de Itaipu, está montante de Água Vermelha, de Maribondo e assim por diante. Então, esta operação de guardar energia em Furnas, como está sendo feito atualmente, Furnas está com reservatório com 30%, qualquer coisa dessa ordem, até um pouquinho menos, e usinas de jusante, que é Itaipu, Água Vermelha e Maribondo, depressionado. Quando você faz isso, você gera menos energia hidrelétrica na bacia. Por razões Altino, que eu não só uma pergunta para o pessoal nosso aqui, né, que acompanha a gente. O que significa perder o controle de uma bacia? Quando você perde o controle da bacia, por que isso é tão grave? Todo mundo fala isso, mas o que é? Que bicho é esse? Perdi o controle da bacia. Qual é a consequência disso? O que isso significa? Vou dizer qual é isso aí. É o seguinte, veja, as nossas bacias hidrográficas mais importantes, que é o São Francisco e a bacia do Paraná, o sul também tem um pouco, mas em menor escala. Eu estou excluindo as usinas do norte, que não têm reservatórios, digamos. Existem reservatórios nessas bacias. No São Francisco, tem Sobradinho, Três Marias, menor escala Itaparica, mas Sobradinho e Itaparica, que você tem um estoque de água no reservatório. Na bacia do Paraná,
Você tem Nova Ponte, você tem Tubiara, você tem Embarcação, você tem Furnas, na Bacia do Paraná, ou seja, tem várias usinas que têm reservatório. Nesses reservatórios tem um estoque de água. Então, o operador ele pode usar esse estoque de água nos momentos em que tem uma situação hidrológica desfavorável. Ou seja, neste momento que nós estamos com muito pouca vazão vindo da natureza, pouca água para gerar nas hidrelétricas, eu tenho um estoque de água que eu posso utilizar esta água para gerar nesta usina, e nas usinas de jusante. Então, o operador tem uma ação sobre a geração hidrelétrica naquela bacia. Agora, suponha que esse reservatório esvazie. Você vai usando, aí ele esvazia completamente. Nesta situação dos reservatórios sem estoque, o operador perde esta alternativa de usar esta água armazenada para gerar na usina onde a água está armazenada e nas usinas de jusante. Então, acontecem fenômenos extremamente complexos. É isso que eu me admiro. O discurso de chegar a 10% de armazenamento em novembro, e achando que está tudo bem, sem ver essas possíveis consequências. Quais são as consequências? É o seguinte: suponha que você tenha um reservatório e que tem 4 unidades geradoras. Acho que Nova Ponte é um deles, Funda tem um pouco mais, 4 unidades geradoras. Bom, aí o reservatório depressionou. Quando depressionou, não se tem a possibilidade de usar água do reservatório para gerar nessa usina. Aí, veja bem, aí qual é a água que você pode usar? É a água que vem na natureza. Aquela chamada vazão natural, que vem naquele período. E sendo no período seco, essas vazões são muito baixas, não tem chuva. Então, as vazões são muito baixas. Então, imagine o seguinte, uma usina com 4 unidades geradoras. Aí vem uma vazão muito pequena. O reservatório está sem água, tá certo? Então, você tenta colocar as 4 máquinas em operação, não tem água para as 4 máquinas. E mais ainda, pode não ter água para uma máquina só. Porque uma máquina geradora, ela tem que operar com um nível mínimo de geração, senão tem problemas de vibração mecânica, tem problemas de cavitação, e você danifica o equipamento. Então, veja bem, numa situação extrema, você pode ter dificuldade de ter água para operar uma máquina, porque a água seria suficiente para a máquina operar, digamos, com 25%, 30% da sua capacidade, o que não é possível tecnicamente fazer. Nesta situação, você pode ter que desligar a usina. Então, a usina, veja bem, não vai contribuir para a ponta, e mais ainda, a obrigação ambiental é de soltar uma vazão mínima a jusante, para não matar os peixes, para garantir outros usos da água. Então, veja bem, então pode chegar uma situação dessa usina não poder gerar, porque as vazões estão muito baixas de final do período seco, tá certo? Não consegue colocar nenhuma máquina para gerar energia e ter que soltar água, se for possível, por vertedouro, de fundo, qualquer coisa assim, para garantir o problema ambiental a jusante. Ora, uma situação dessa é uma situação extremamente complexa. Por isso que se diz que perde-se o controle da geração, porque o operador não pode pegar essa usina e colocar as 4 máquinas operando na hora da ponta. Não pode. E nós vamos ter problema de ponta. E ele perde, eu sei, quem vai operar o sistema é a natureza com as suas vazões naturais. Mais ainda, uma implicação que é difícil avaliar, porque o Brasil não passou por isso. Como é que fica o sistema elétrico da Bacia do Paraná, com várias usinas hidrelétricas desligadas, tá certo? Ou com geração muito pequena, tá certo? O problema ambiental pode ser grave numa situação dessa, porque o reservatório foi esvaziado antes do tempo, tá certo? Por razões, inclusive, historicamente, nos anos anteriores, que usou-se mais do que devia, porque devia ter gerado um pouco de térmica dos anos anteriores, mas então a situação chega numa parte que o operador perde o comando. Então, no meu entendimento, tá certo? Nós não podemos aceitar, tá certo, como meta ter 10% de armazenamento na Bacia do Paraná em novembro.
Vou colocar alguns argumentos adicionais. Quando se diz que é 10% de armazenamento, tem algumas usinas que estão abaixo de 10%, outras ligeiramente acima. Então, a situação fica muito heterogêneo isso aí. Agora, deixa eu fazer outros comentários para defender que nós devíamos chegar no armazenamento acima de 10%. É o seguinte, quando nós chegarmos em novembro, tá certo? A cheia vem em novembro, começa a chover em novembro. Logo no início que começa a chover, veja bem, a água da chuva não chega diretamente nos rios. O solo está muito seco, vai absorvendo esta água, a vegetação também vai. Então, no início do período chuvoso, de chuva, você não consegue fazer com que essa água chegue totalmente no rio. Mais ainda, o período chuvoso pode atrasar. Essas mudanças climáticas que nós estamos vendo no planeta, e já aconteceu isso, em vez de não chover em novembro, chover em dezembro. Então, é mais um mês. Agora, nós temos que olhar os sinais que a natureza está nos dando com o fenômeno Laninha. Eu não sou meteorologista, longe disso, mas acredito um pouco com todas as dificuldades que é a questão de mudanças climáticas. Mas a questão do Laninha, que está comprovada a existência dela, pelo que ocorreu, e a sinalização é que isso continua, podendo, tá certo? Não estou dizendo que vai acontecer, porque é probabilístico a situação da próxima cheia. A próxima cheia nas bacias do Brasil não tem nada a ver com o período seco, pode acontecer qualquer coisa, mas o Laninha dá alguns sinais nessa direção. Se continuar esse fenômeno no Pacífico, nós poderemos ter, não estou dizendo que vamos ter, uma cheia que não será tão favorável. Veja, então, diante desse quadro todo, eu não posso excluir a análise o analista não pode se excluir de analisar esta situação. Eu não sou a pessoa mais indicada, tem que envolver meteorologistas, pessoas que possam dar uma opinião, em que se chegue a um posicionamento em que o Brasil não fique em 2022 numa situação muito desfavorável. Porque se nós chegarmos a esses 10% de armazenamento em novembro, que na minha opinião não é novembro, é antes, por razões que, se o tempo der, eu vou expor aqui como é que vai ser o comportamento daqui até novembro, que é um comportamento determinístico, não é probabilístico, não. Eu não gosto quando falam em risco de déficit de energia em 2021. O problema de 2021 não é mais probabilístico, é um problema determinístico. Nós temos informações razoavelmente confiáveis sobre os parâmetros que influem no comportamento do sistema daqui até novembro. Bom, então, veja bem, então se nós não tivermos, chegarmos em novembro com 10%, e a cheia do próximo período não for uma cheia muito favorável, que pode acontecer, por exemplo, em 2020 aconteceu, de 2020 para 2021, veja bem, nós vamos chegar em 2021 numa situação bastante preocupante. Tem algo que vai aliviar. Isso é importante dizer. É a situação que está entrando capacidade instalada, novas usinas estão entrando ao longo de 2021 e ao longo de 2022. Há uma previsão de entrar. Algumas dessas obras talvez sofram um atraso com essa pandemia, com isso tudo, etc., mas, de qualquer maneira, haverá uma certa oferta de energia que pode aliviar um pouco o problema. Independente disso, na minha opinião, veja bem, aceitar com tranquilidade 10% de armazenamento em novembro, se tivesse que tomar essa decisão, eu não tomaria. Acho que a energia elétrica tem uma importância tão grande no Brasil que precisaremos ser mais prudentes em relação a ela. Agora, dentro desse raciocínio, se as razões que me levam a concluir que, veja bem, a situação é um pouco mais grave do que o resultado de todas essas análises que estão sendo feitas pelos modelos de simulação, que é a maneira correta de analisar o sistema, eu olho um pouco a ordem de grandeza do armazenamento, de mercado e outros parâmetros que dão sinalização de que a situação é bastante preocupante. Então, a minha opinião é que, em algum momento, certo? Antes de novembro, certo? Eu
até já fiz algumas referências a isso, dizendo que no final de agosto, eu acho que muito do discurso que está aí vai começar a sofrer alguma pequena modificação, porque as pessoas vão ver que o esvaziamento está sendo muito rápido. E acho que no final de setembro, 30 de setembro, talvez 15 de outubro, sei lá. Então, acho que a maior parte das pessoas vão ter uma noção clara do que está acontecendo, do que vai acontecer. Até porque nós vamos ter problema de ponta no segundo semestre. Isso já está sinalizado desde os últimos planos decenais e não se incorporou nenhuma unidade de ponta no sistema. Então, nós vamos ter problema de ponta. Esse problema de ponta, simultâneo com essa questão de energia, torna a situação do suprimento de energia elétrica no Brasil muito vulnerável. Então, pode acontecer aí momentos em que certas inquietações possam ocorrer para gerenciar esse sistema, que, na minha opinião, não está tendo a tranquilidade e a garantia que seria desejável, dada a importância da energia elétrica. Altino, posso acrescentar uns itens? Posso, Clarice, só dar uma questão e colocar, pedir para você fazer alguns comentários. Altino, você vê, né? Quer dizer, olha, se tudo correr bem, a gente chega mal em 30 de novembro, né? Chegamos com esses 10%. Quando você fala isso, eu sempre tenho uma imagem do seguinte, quer dizer, você tem um paciente, esse paciente está entubado, e ele vai. E qual é a melhor situação? É ele chegar em 30 de novembro entubado, tá certo? Sem que você tenha que fazer nenhum tratamento especial, que seria racionamento, alguma coisa desse tipo, ou seja, aumentar a medicação, ou que ele pode também morrer antes antes do final do período seco, ou seja, como você diz, perder o controle da bacia antes. Então, ou esse doente pode acontecer, se tudo correr bem, ele fica entubado até novembro. E, pelo que você diz, dependendo de como vai chegar o período de chuvas, né, ele pode permanecer entubado, inclusive durante o período de chuvas, né? Para aí, em maio do ano que vem, a gente vai ver o tamanho da encrenca de que água que a gente vai ter quando começar o período secular. Perfeito, enfim. Então, a primeira coisa é essa, quer dizer, o quadro a gente fica mal o período seco até novembro, provavelmente a gente vai ficar mal durante o período úmido, e aí, no ano que vem, ali em maio, a gente vai ter que decidir se nós morremos, não é isso? Ou se a gente vai ter que aumentar, fazer racionamento ou qualquer coisa. Parece que todo mundo está empurrando, né, Altino, acho que é claro isso, todo mundo empurrando esse negócio lá para maio de 2022, não é isso? E aí, o que você tem na mesa, concretamente, isso que eu pedi para a Clarice falar um pouco. Você tem a famosa flexibilização das restrições hidráulicas, não é isso? Que o pessoal não sabe, existem restrições. Quer dizer, você não pode armazenar água no reservatório. Você muitas vezes tem que liberar essa água para poder manter a navegação no rio abaixo, para manter abastecimento, para manter irrigação, para manter certas condições ambientais, né? Então, existem restrições para o operador da usina. Então, quando fala que vai flexibilizar essas restrições, é justamente colocar como prioridade nos usos da água a geração de eletricidade. Então, eu seguro a água, isso vai ter impacto sobre a navegação. Por exemplo, já está prevista que a hidrovia Tietê vai parar, né? Ela vai parar, quer dizer, você vai ter essa questão da navegação. Enfim, isso que é a tal das restrições. É o que a ONS, o CMSE tem introduzido desde lá de maio. Ponto. Outra questão que existe é a mobilização das térmicas, né? Que são caras. São caras que têm um impacto muito elevado em cima das tarifas. E que também tem uma dificuldade, né, Altino? A gente tem um parque térmico, você mobilizar todo esse parque térmico, lá de 21, 22 gigawatts, você tem conseguido 16, 17, 18, enfim, tem uns 5, 6 gigawatts aí que é difícil a mobilização, e que é natural, não é uma coisa simples, sem contar os gastos elevados. Depois você tem uma outra coisa, que é o deslocamento, né? Bom, já que, como você falou, a gente não vai alcançar a ponta, os recursos que a gente tem não alcançam a ponta, vamos tentar, então, diminuir essa ponta.
Então, vamos pedir para os grandes consumidores industriais, justamente nesse momento, né, de pico, se dá para eles consumirem outra hora, né, sair daquele pico e liberar o pessoal. Aí está tendo uma negociação entre o governo e os industriais que querem algum tipo de incentivo para fazer isso. Então, a discussão, isso vai custar e quanto é que vai sair isso? Está em negociação, Ou seja, Altino, para terminar e pedir para a Clarice fazer comentário sobre isso, nós vamos ficar entubados, tá certo? Mas mesmo que tudo corra bem, a gente não morra, a conta do hospital vai vir alta para burro. Vai vir muito alta. Quer dizer, esse paciente ele pode sobreviver, pode não ter racionamento, e no final, milagrosamente, se salvar. Ou seja, sobrevivemos o período seco, chove a cântaros, enchemos, terminamos lá, tudo bem. Mas a conta... Clarice, eu gostaria que você fizesse um pequeno comentário para dar um descanso aqui no professor Altino, aqui no grande mestre Altino. Não, eu vou fizesse um comentário sobre as questões do Altino e sobre esse conjunto das medidas que estão sendo implementadas. Sobre o que o Altino vem colocando, na verdade, o que a gente pode ver, não é, Altino, é que, na verdade, tudo é pior do que o previsto quando estava se prevendo chegar nessa meta de 10%, que, como você diz, é inaceitável. Estava vendo, né? Na verdade, o OMS havia previsto que o nível geral de armazenamento a gente chegaria a 31 de julho com 26,6%. E, na verdade, nem 26% a gente tem. A gente chegou com 25,97%. Isso faz muita diferença, sobretudo se continuar nesse ritmo. Outro dado também grave, como você chamou a atenção, que Furnas é essencial, né? Pelo lugar que ocupa e né? Como a importância de Furnas. E Furnas está não com 30%, mas com 25,97%. Então, assim, tudo como a gente vem mostrando, e que Altino vem mostrando ao longo desse tempo, olha, tudo isso é muito grave e, na verdade, vem se agravando enquanto há inação das autoridades responsáveis para assumir a gravidade desse momento e tudo que vem acontecendo. Essa questão que Bicalho colocou sobre o impacto, né, de vamos tentar evitar, né, o tratamento especial já começou, que é realmente esse racionamento com R minúsculo que Altino colocou, que é a disparada dos preços, que foi o que fizeram em 2014, quando em um só ano a gente teve um aumento tarifário de 50%. Então, a gente sabe que isso vai limitar realmente o consumo, mas os efeitos distributivos são muito díspares, né? Vai começar a afetar sobretudo aqueles que têm menor capacidade de pagamento. Então, a gente já tem depoimentos dramáticos, a questão do país querendo ter uma retomada econômica, não é? E que sem energia a gente sabe muito bem que não tem nenhuma atividade econômica possível. As pessoas desempregadas já com dificuldade de acesso aos outros insumos energéticos vão ter restrição também ao acesso à eletricidade, um depoimento que eu fiquei sensibilizada. Então, além das pessoas que vão começar a ter cortes, porque não estão mais protegidas, né, pela questão do gerenciamento da crise, que agora esses mecanismos todos, né, como se a Covid já tivesse passado, né, e as pessoas continuam, né, desempregadas e com dificuldades financeiras, e tentando pegar FGTS e tudo para pagar uma conta de luz, e vai ter um ano inteiro ainda para carregar quase, né, sem ter nada que ajude, ao contrário, só vendo as tarifas aumentarem. Então, a falta de isonomia no tratamento dessa questão econômica, né, e a falta de consideração como afeta as diferentes atividades econômicas é muito grave. Por que todo mundo vai ser privado de consumo de eletricidade e a indústria vai ter um tipo de compensação? Furnas tem uma questão muito severa, que é a questão do turismo também, né? Então, foi feita toda uma mobilização pedindo que se preserve e que se evite o esvaziamento de Furnas. Inclusive, tinha uma emenda, né, na discussão da privatização que impedia, né, que se mexesse nesse nível de Furnas, e ela foi derrubada, né, já se sabendo que tudo isso ia acontecer. E eu ouvi um argumento que me deixou muito chocada, dizendo, sim, mas isso aí eram 50 e alguns milhões de reais o impacto na redução dessa atividade do turismo, contra mais de 2 bilhões em termos de impacto da conta energética. Ok, mas e o denominador, não é? Somos todos consumidores elétricos do Brasil contra um grupo que vive essencialmente daquela atividade e que vai ser completamente privado daquela atividade. Enfim, para mim, falta muita coisa, né? Falta a gente tentar mitigar, né? Faltar evitar que a gente chegue nesses 10%, e depois como é que a gente vai distribuir esses impactos econômicos, né? Desse aumento tarifário sobre
sobre o país e as suas atividades econômicas, sobre a vida das pessoas. Então, eram essas considerações que eu queria colocar. Altino, eu posso fazer uma pequena pergunta para você? Você sempre chama a atenção sobre o racionamento de 2001, né, que vem sempre à baila, né, quando está se discutindo isso, e você chama atenção sobre uma coisa importante quando se imagina, né, o nosso potencial de economizar energia e o grau de sacrifício, né, que isso significa, quando você chama atenção que a situação em termos de consumo, né, de energia e as margens para você economizar hoje são completamente diferentes daquelas que se observou em 2001, né? Eu acho esse argumento importante lembrar as pessoas, porque as pessoas, não, em última instância a gente faz um racionamento como a gente fez em 2001. Não, um racionamento nunca mais vai ser como foi em 2001, né? É verdade. Eu posso fazer um comentário sobre essa pergunta e depois voltar às suas considerações e a de Clarice também, porque eu acho que é interessante eu fazer alguns complementos. É o seguinte, em 2001, veja bem, chegou-se à conclusão que devia ter um racionamento de 20% da carga. Isso é um valor bastante elevado. E, na ocasião, havia uma inquietação muito grande, porque a repercussão disso na economia brasileira era assustador. Ninguém conseguia visualizar como é que nós iríamos tirar 20%, que tinha que tirar, porque não tinha jeito, e como é que a economia brasileira ia reagir, como é que o país, como é que a sociedade ia digamos, superar esse desafio. Eu quero citar três itens que mostram por que o racionamento de 2001 foi um sucesso. Não sei se a palavra é essa, mas sucesso em termos de resultado. Primeiro foi a competência de gestão da crise lá da energia elétrica que foi criada. Ela teve uma capacidade de gerenciar a coisa com força, com a carta branca do governo federal para implantar o racionamento de 20%. A segunda coisa foi uma atitude de civilidade que a sociedade brasileira teve. Ou seja, houve um engajamento da sociedade no sentido de reduzir, porque houve uma compreensão que nós estávamos vivendo um momento difícil de crise e a sociedade aderiu ao programa que foi colocado pela Câmara de Gestão da Crise da Energia Elétrica criada na época. O terceiro fator foi um fator muito importante. Esse é um fator que se aplica a dificuldades atuais que nós poderemos ter. É o seguinte, havia muito desperdício no uso da energia elétrica naquela ocasião. A energia elétrica naquela época custava bem menos do que custa hoje. Já tinha tido algumas elevações, mas ainda estava num nível que as pessoas não tinham a preocupação de poupar, de ser mais eficiente no uso da energia. Então, para se ter ideia desse desperdício de energia elétrica que existia naquela época, dos 20% que foram retirados do mercado, que é uma parcela elevada, 20%. Quando acabou o racionamento, liberou-se o consumo e só voltou 5% dos 20%. 15% era desperdício. Desperdício de que forma? Era uma lâmpada incandescente, ineficiente, que o consumidor usava, trocou por uma lâmpada mais eficiente. Era um freezer que a classe média tinha na sua cozinha, tá certo? Para armazenar alimento, que não há necessidade disso num país que tem inflação baixa, tá certo? Então, o freezer, como alguns colegas meus disseram, olha, o freezer da minha cozinha virou um armário. Isso aí que deixou de ligado, porque ele passou a pagar muito menos pela energia e pesou no bolso dele essa economia, ele percebeu que devia ter uma atitude civilizada de solidariedade, no sentido de ser mais eficiente no uso da energia, e 15% desapareceu. É possível que uma partezinha desses 15% tenha voltado, mas havia um desperdício muito grande. Hoje, atualmente, nós não temos esse desperdício. Então é mais complicado. Bom, eu quero fazer agora alguns comentários sobre as considerações do Bicalho e da Clarice. É o seguinte, essa restrição, a flexibilização do uso da água, é claro que isso é uma coisa necessária. Por quê? Porque você tem, hoje o uso do recurso hídrico é para a energia elétrica e para outros usos, que
eventualmente são mais nobres do que da energia elétrica. Por exemplo, no São Francisco, a irrigação tem uma importância grande. O abastecimento das cidades a jusante do Sobradinho também é importante. A transposição do São Francisco também leva água para o semiárido. Então, existem outros usos dos recursos hídricos, tá certo? Que tem talvez uma prioridade maior do que a produção de energia elétrica, dependendo do contexto de cada bacia, de cada rio. Certo? Então, veja bem, como nós estamos numa situação de crise, precisamos de água para gerar energia elétrica, essa flexibilização, tá certo? E a interrupção de alguns dos usos e outros usos que são ruins para o país, impedir a navegação lá no Tietê é uma coisa ruim para o país, mas diante da crise hídrica para a produção de hidroeletricidade, essa flexibilização vai dar alguma ajuda, e deve ser feita, e já está sendo implementada, de fato, isso aí. Não resolve o problema é um pouco maior, mas isso algo que pode ajudar e deve ser feito. A questão da geração térmica é um pouquinho complicado para se entender. É o seguinte, nós temos um parque térmico, tá certo? Onde tem térmicas que têm uma geração acima de R$1.000 por megawatt-hora. Veja, que foram decididas num contexto que não cabe aqui entrar no detalhe disso, mas são térmicas a derivado de petróleo, no caso queimando óleo diesel. Eu nunca entendi o Brasil, tá certo, que tem tantas opções como nós temos, tá certo, queimar óleo diesel para produzir energia elétrica. Então, veja bem, essas térmicas estão operando aí e o consumidor tendo que pagar. Com bandeira vermelha, segundo grau, tá certo? Um custo proibitivo, emitindo gases de CO2 no caminho contrário da que o mandato está indo, nós estamos carbonizando nossa economia. Então, eu tenho talvez uma posição radical, que submeto a, sei lá, não quero ser formador de opinião, nem de decisão, de forma nenhuma, mas eu tenho dúvidas se essas térmicas devem ser geradas. Eu acho que, vamos supor, gerar essas térmicas com as implicações de índice de inflação na economia e tudo, eu acho que nós devemos pensar um pouco. Se não era melhor, de alguma maneira, fazer um programa de eficientização do uso da energia, um racionamento civilizado, alguma coisa que impedisse o uso dessas térmicas. Certo? Bom, eu quero fazer um outro comentário, que esse é um pouco difícil de eu explicar, não vou explicar, mas vou apenas dizer. Nós temos um parque térmico grande hoje. Esse parque térmico não pode operar integralmente, como tem sido o discurso aí. Vamos operar as térmicas e, portanto, vamos passar a situação desse ano de 2021. Não pode, por uma questão, aí eu vou apenas dizer a razão, mas não vou entrar em detalhe, porque é uma questão técnica que precisaria um detalhamento um pouco mais forte, que eu não cabe fazer aqui. É o seguinte, se todo esse parque térmico entrar na geração, não existe local na curva de carga da demanda do sistema interligado brasileiro para caber essa geração. Porque o sistema já tem outras gerações que ocupam a parte da curva de carga, e como o parque térmico é muito grande, ele não consegue entrar. Tanto que o parque térmico atual não está integralmente sendo gerado. Ele está gerando menos do que poderia, porque não consegue alocar essa geração na curva de carga do sistema interligado brasileiro. Então, contar com essas térmicas, claro, elas vão dar uma contribuição, estão dando uma contribuição para aliviar essa situação, mas não a contribuição plena do parque térmico que a gente tem por essa dificuldade. Bom, em questão a questão dos 10%, que é uma situação que eu acho uma situação de risco que o país não devia seguir, a minha opinião é que nós não vamos chegar a 10%. Quer dizer, no caso da intubação lá do paciente que você se referiu. Porque daqui a algum tempo, sei lá, 30 de setembro, 15 de outubro, tá certo? Eu acho que eu tenho esperança que venha alguns gritos do ONS. Porque o ONS, que é responsável pela operação, vai ver o que tem na mão. Quando o sistema começar a descer a ladeira, que agora em agosto começa. Por que em agosto? Porque o Xingu já não tem mais contribuição nenhuma. O Madeira, que tinha vazões de 24 mil metros cúbicos, está com 6, 7 mil metros cúbicos. Então, não vem mais energia do Madeira. O Norte, que tem eólica, o Nordeste, desculpa, tem Sobradinho, tem eólica, e tem Tucuruí,
tá certo? Não pode mandar a quantidade de energia que a transmissão de lá para cá existe, manda muito menos, pela mesma razão da térmica. Não tem como entrar na curva de carga, por um problema de alocação da geração na curva de carga. Então, tem vindo do Norte e Nordeste muito menos, poderia vir mais, mas o Sudeste não consegue absorver. Então, existem restrições desse tipo de operação que dificulta dificulta a colocação dessa geração térmica, que daria uma ajuda grande, questionando apenas a questão do preço e a passagem disso aí para um processo inflacionário no momento mais inoportuno que nós estamos vivendo no Brasil, que é o momento da retomada da economia em relação a 2020, não é em relação a 2019, porque em 2020, com a pandemia, a economia entrou no buraco e agora nós estamos com sinais de recuperação. Eu queria fazer mais um comentário, que é o seguinte, veja, é o seguinte, vamos comparar o ano de 2021 com 2019. Desculpa, com 2020. 2021 com 2021 com 2020. Bom, a situação de 2020 era mais favorável no que diz respeito ao suprimento de energia para o sistema interligado brasileiro. Por quê? O mercado era menor, a hidrologia no período seco estava mais favorável do que está agora, o armazenamento estava maior. O armazenamento em maio de 2020 no Nordeste estava 90%, e no Sudeste estava 60%. Ou seja, tinha um estoque de armazenamento. Não geramos térmica, foi bem. Mas, assim mesmo, a operação do sistema em 2020, só para dar um número para as pessoas pensarem, teve que esvaziar 40% do Sudeste de maio a novembro de 2020. 40%. Onde o Nordeste estava muito favorável, que mandou o possível de energia, o Sudeste estava no armazenamento melhor e chegou a 20% o Sudeste. Veja, numa situação mais favorável. A única coisa favorável no momento atual é que eu posso gerar um pouco mais de térmica, que lá no 2020 não geramos. Então, é o seguinte, veja, então quando eu vi em maio o armazenamento de 32% no Sudeste, e que no ano de 2020 teve que esvaziar 40% do Sudeste, num ano mais favorável, eu me assustei, fiquei um pouco assustado. Certo? Achei que o sistema não ia conseguir. Essa situação, atualmente, nós estamos com 20 ou 29, 26, sei lá, uma coisa assim, de armazenamento no Sudeste. Então, eu volto a dizer, esse armazenamento existente neste momento do Sudeste não é suficiente para levar o sistema até novembro, com as vazões secas que vêm, com o mercado que nós estamos tendo, tá certo? Com uma certa desotimização do sistema. Aí, puta, 1,5 metro, quase 1,5 metro depressionado. Então, é o seguinte, não consegue chegar lá. Então, na minha opinião, o entubamento vai ser tirado antes. Porque é o seguinte, quando chegar em 30 de setembro, em 15 de outubro, tá certo? Eu acho que é pelo menos o ONS, que tem a responsabilidade de operar o sistema, vai ver para onde as coisas estão indo. Ele vai perder o controle da gestão, da operação dos reservatórios da bacia do Paraná. E eu espero que a equipe técnica do ONS, sei lá, dê um grito aí de defesa de que isso não é prudente a gente seguir nesta direção. E tomar algumas iniciativas, sei lá, fazer uma racionalização maior do uso da energia, etc. Essa medida de tirar a energia da ponta para fora da ponta dos consumidores, continua o consumo de energia sendo o mesmo, portanto, afetando o balanço de energia. Certo? E a situação do balanço de ponta, com reservatórios depressionados como estão, e sem ter a contribuição da Amazônia, eu acho que nós vamos ter algumas dificuldades no ano de 2021 de atendimento das demandas máximas, porque não é uma hora só de demanda máxima, não. As demandas máximas são várias horas. São 4, 6 horas, inclusive a chamada ponta de carga, tem 2 pontas de carga no sistema brasileiro hoje, uma de manhã, às 11 horas, outra no final da tarde,
tá certo? Mais ainda, no final da tarde, certo? A solar não dá contribuição, a eólica está bombando, mais ou menos, está até saindo muito bem, mas está toda localizada no Nordeste, com implicações que não são desejáveis no sistema do ponto de vista de operação. A eólica, para operar, tem que ter a chamada reserva girante, máquinas que estão operando, podendo pegar carga a qualquer momento, porque ela é interruptível, a eólica. E, infelizmente, o Nordeste não consegue ter essa reserva girante para o parque eólico que está lá. Então, uma parte da reserva girante é feita no Sudeste. Quando se faz isso, você diminui a produtividade das hidrelétricas, mantém as hidrelétricas com máquinas operando com nível mais baixo, com rendimento menor. Então, em suma, tem uma série de implicações desse tipo que não cabe aqui eu entrar em detalhe. De qualquer maneira, a minha previsão é de que o discurso de que estamos tranquilos no suprimento de energia, que vamos chegar a 10% de armazenamento em novembro, eu acho que, se continuarmos na rota que nós estamos, não vai ser 10%, é menos de 10%, e isso vai acontecer antes de novembro e alguma atitude vai se tomar. E se a próxima cheia não for uma cheia favorável, que é possível e talvez provável, por causa do fenômeno El Niño, das mudanças climáticas, Laninha, sim, acho que nós vamos ter dificuldade em 2022, mesmo entrando num parque gerador razoável que está sendo previsto de entrar. E surpresas acontecem com essa pandemia, algumas dessas obras atrasam e vem imprevistos. Em suma, tudo pode acontecer. As coisas não funcionam nem sempre como nós desejamos, tá certo? Porque se funcionasse, nós não estávamos nem tendo essa reunião. O mundo funcionaria muito bem, estava tudo bem, tá certo? Não teria nenhuma dificuldade de suprimento. Mas, infelizmente, a realidade, os imprevistos existem, tá certo? E eles estão presentes e visíveis para nós. Bom, não sei se eu teria mais alguma consideração. Altiano, bom, já temos aqui 1 hora de programa, né? E eu gostaria de encaminhar agora para o final. E, evidentemente, que esse tema vai continuar na pauta, né? E, Altiano, eu estou pensando aqui, no início de setembro, a gente se reunir aqui outra vez, né? Para justamente voltar a discutir exatamente em que momento nós estamos, né? Uma coisa que eu acho interessante, Altino e Clarice, nessas discussões, é, por exemplo, está se estendendo, né, uma longa discussão com o setor industrial, com a Abrace, sobre qual vai ser a compensação financeira para os industriais que deslocarem a ponta, né, que saírem da ponta, né? Por outro lado, não está sendo discutido quais são as compensações que aqueles que não vão poder usar a navegação, que não vão ter irrigação, etc., etc. Ninguém está discutindo as compensações da flexibilização hidráulica, né? Porque vai ter gente que vai ficar sem irrigação, vai ter gente que vai ficar sem navegação, etc., etc. E a gente sabe que isso, ao fim e ao cabo, Altino e Clarice, vai acabar judicializado. Então, essa conta vai aparecer e provavelmente também vai para o consumidor. Outra coisa que o pessoal está discutindo é que é evidente que o aumento de tarifa é diferente, ele é muito regressivo, né? Quando ele bate no pessoal de baixo, ele tem muito mais peso do que no pessoal de cima, né? A conta de luz no orçamento de uma família de classe média, né, ela pesa de um jeito. No pessoal mais baixo, pesa de outro. E lembrando que as bandeiras, elas afetam até quem paga a tarifa social, tá certo? Porque quando você aumenta, você também aumenta a tarifa social. Enfim, há uma questão democrática sobre essas escolhas, né, de quem é que vai ficar com o custo desses ajustes, que é uma discussão importante e que vai acabar surgindo. E aí, Altino, a gente sabe que, querendo ou não querendo, o racionamento é a solução mais democrática, né? Porque ela pega todo mundo. Olha, todo mundo. É claro que alguns vão ser mais afetados ou não, mas pelo menos quem ganha mais, setores que têm mais força dentro da sociedade, não vão ficar fora. Quer dizer, o tipo de custo ele vai ser distribuído mais entre todos, né? E, bom,
E, evidentemente, que o governo não quer discutir racionamento, porque a gente sabe que isso tem um impacto político negativo imenso, né? Isso se observa na crise da Califórnia, observou em 2001, né? Fernando Henrique, embora tenha gerenciado muito bem o racionamento, o fato de ter criado as condições que geraram o racionamento fizeram com que, né, tivesse um peso negativo nas eleições. Então, o governo, evidentemente, não quer falar nada sobre racionamento. Bom, esses são comentários, né? Eu queria agradecer muito a Clarice e ao professor Altino, grande mestre Altino, convidá-lo para daqui a um mês, lá no iníciozinho de setembro, a gente fazer um outro quadro sobre como é que andamos, e queria encaminhar, pedir ao Altino as suas considerações finais e a Clarice também as suas considerações finais. Então, professor Altino, as suas considerações finais e depois Clarice encerra. Clarice, você encerra o programa, fica com você o encerramento, tá bom? Um beijão para os dois, muito obrigado. Essas suas ponderações são bem razoáveis, quer dizer, eu acho que a questão, vamos supor, o custo da energia elétrica no Brasil hoje está impedindo que os brasileiros usem a energia, seja a nossa indústria, que está sendo desativada, porque perdeu a competitividade, não só pelo custo da energia, como também o chamado custo Brasil, que é muito alto, tá certo? E a nossa indústria claramente perdeu um espaço grande e não tem a competitividade com essa globalização internacional. E no caso do residencial, eu até já fiz referência, alguns aparelhos eletrodomésticos, a classe média está com dificuldade de utilizar. Quer dizer, o setor elétrico foi muito bem sucedido em termos de levar a energia para todo o Brasil. Hoje o país tem um nível, uma rede elétrica, tá certo? Que cobre praticamente todas as zonas, as cidades brasileiras, zonas urbanas e também um pouco da zona rural, certo? E veja, e esse nível de atendimento talvez poucos países em desenvolvimento no mundo têm isso que o Brasil tem. Quer dizer, ou seja, nós levamos essa energia para todos os consumidores e está disponível, digamos, o circuito elétrico chegando na casa do consumidor, mas, ao mesmo tempo, tem um custo da energia, tem uma garantia de atendimento boa, apesar disso que nós estamos vivendo agora, o Brasil tem uma situação de suprimento energético com uma garantia bem razoável, mesmo em comparações internacionais. Mas com o preço da energia, os brasileiros não podem utilizar a energia, porque a energia nossa é uma das mais caras do mundo, está em segundo lugar, até esses mundos, depende aí de taxa de câmbio, etc., mas é uma energia muito cara, e o setor elétrico brasileiro, infelizmente, é utilizado como arrecadador de impostos, porque ele é muito eficiente nisso aí. Então, quando soma o preço da energia com os impostos e compara com a renda da sociedade, há um descompasso claro em relação a isso. Essa questão de que o que está sendo feito, que é o aumento da energia, que resulta em alguma redução de consumo, não é tão grande, mas existe, vai afetar, evidentemente, as classes menos favorecidas, porque essas é que terão mais dificuldade de pagar a conta de luz. Bom, em setembro, veja bem, eu acho que nós poderemos fazer, logo no final de setembro, início de outubro, poderemos fazer uma nova discussão desse tipo, analisando como é que as coisas estão se comportando, porque teremos passado aí 2 meses de período seco mesmo na hidrologia das nossas bacias, tá certo? E já falei isso, vou repetir, porque eu gostaria que nessa reunião eu dissesse em português muito claro: felizmente eu estava errado. Acho que as coisas se resolveram, parece que Deus é brasileiro, tá certo? Choveu, encheu os reservatórios, nós estamos muito bem no atendimento do sistema. Espero dizer isso em setembro, mas não sei, vamos ver. E mais o que eu queria comentar, não, seria só isso, acho que já fiz bem, e agora podemos passar para a Clarice para ela fazer as considerações finais. Eu não sei se eu consegui comentar os pontos que ela falou, eu acho que agora eu fiquei um pouco em dúvida, mas se a Clarice quiser dizer alguma coisa que eu possa complementar, eu posso fazer, sem nenhum problema. Mas vamos Obrigada, lá. Altino. Encerre a reunião. Encerre com chave de ouro. Com chave de ouro. Se possível, estar a essa altura, né? Mas o que eu queria colocar é como isso é grave e como isso coloca em xeque uma das grandes conquistas do Brasil, que foi a universalização do acesso físico à eletricidade.
como você colocou muito bem, e Bicari também chama a atenção, as pessoas não conseguem mais pagar. Então, a gente está tendo uma restrição do acesso. Não adianta estar conectado, que a pessoa não vai ter acesso à eletricidade porque não pode pagar por ela. Olha o retrocesso. Né? Então, a gente está falando aqui para a classe média, baixa e para as camadas mais desfavorecidas, que são uma grande percentual da população brasileira, que isso é o fenômeno da pobreza energética, essa conta de luz ultrapassando 10% do orçamento familiar. E, portanto, as pessoas tendo que escolher, né, tendo que arbitrar entre ligar uma luz e consumir carne ou qualquer outro alimento, que carne já está saindo também do orçamento. Com relação à indústria, enquanto se discute isso, qual é a compensação que eu quero, eu vou deslocar a minha ponta, eu quero isso, eu quero aquilo, o que a gente está vendo é que não é só uma questão de ponta, é uma questão do suprimento do sistema, então talvez não haja para onde deslocar. Você não vai deslocar para lugar nenhum, porque não vai ter eletricidade disponível, e com isso você vai paralisar a sua produção. E já o aumento de preço, antes desse momento chegar, faz o quê? Já provoca perda de competitividade da indústria, reduz o nível de atividade da indústria e, portanto, desemprega. Então, é uma espiral muito ruim para toda a atividade econômica, para a própria indústria. Essa compensação ela vai beneficiar, sobretudo, os proprietários, os acionistas, mas os trabalhadores dessas indústrias, eles vão ficar ociosos, eles vão ser desempregados, né? Então, tudo isso é agravamento da nossa crise econômica e social no Brasil. Eu olho com muita preocupação mesmo para isso. Essa negociação, não é, a falta de isonomia no tratamento, a falta de consideração da gravidade desses impactos, né, para o Brasil e para os brasileiros. Então, eu espero que sirva de alerta, né, que esse seu conhecimento possa ser difundido e que, sobretudo, faça com que sejam tomadas, né, atitudes responsáveis para mitigar esse risco e, sobretudo, endereçar também o compartilhamento desse risco e dos custos da gestão desse problema. Então, para mim é um prazer, eu tinha muito a escutar e sempre aprendo muito com você. Obrigada, Altino Bicalho. Tá bem. Eu queria fazer um último comentário. Teve um ponto que o Bicalho falou, viu, Bicalho, de ser um pouco indisciplinado, porque a Clarice encerrar, que foi você ter falado aí, que é o seguinte, veja, essa questão do racionamento tem implicações políticas e eleitorais, como todos nós sabemos, muito grandes. Eu acho que nós devíamos, digamos, separar essas duas coisas, porque na medida em que a política entra influenciando as decisões numa questão desta gravidade, eu acho que os caminhos não serão os melhores para a sociedade. Então, eu acho que nós devíamos ter, digamos, um grau de civilidade e uma atuação de Estado diante desse momento que a gente está vivendo de recursos hídricos, de crise hídrica, e tentar tomar os caminhos que sejam os mais adequados para a sociedade, que seria, vamos supor, evitar o que está sendo feito, sei lá, eu acho que tentar reduzir a carga do sistema via preço, eu não acho que esse seja o caminho mais adequado. Os resultados são muito pequenos, tá certo? E contamina o processo inflacionário e a recuperação da economia que é necessária para os milhões de brasileiros que estão aí desempregados e sem opções dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que devíamos ter um esforço nessa direção. Esse era o último comentário que eu fazia em relação ao você. Volto para a Clarice para ela encerrar, porque o Bicalho foi muito cavaleiro. Eu estou vendo que o Bicalho é da minha época, onde ladies first, tá certo? Então, vai ser só por uma formalidade, mas também lembrando que já em julho, né, a eletricidade já foi o item que mais pressionou o IPC, né, o índice de preços. Então, o impacto inflacionário que a Altino mencionou, ele já se verifica, e isso também afeta a retomada do nosso nível econômico e o empobrecimento de todos. É isso, um grande abraço a todo mundo. Obrigado a vocês. Altino, infelizmente, Altino e Clarice, quer dizer, essa crise hídrica, ela ocorre num momento muito difícil do setor elétrico brasileiro, né? Um setor, Altino, que você trabalha há mais de 40 anos, enfim, conhece profundamente, mas um setor que nesse momento perdeu o rumo de casa, né? Perdeu suas referências, está atolado numa agenda de curto prazo, numa agenda que valoriza, na verdade, os interesses individuais dos agentes, como se um setor elétrico fosse, na verdade, um somatório de interesses individuais que você fizesse algum tipo de soma e no final não dá coisa alguma. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil no setor, porque além da gravidade da crise, né, ela ocorre no momento em que as instituições do setor elétrico estão muito fragilizadas, muito desestruturadas, a partir de uma agenda
que é a agenda do setor elétrico, que é a agenda dos agentes hoje do setor elétrico e do governo, que desestrutura muito esse setor, né? Então, nesse momento onde a gente está muito desestruturado, a gente encontra de cara, né, com uma crise grave que exige muita estruturação, muita coordenação, muita capacidade de mobilização, né? E só para terminar, meu último comentário, o doutor Altino estava na comissão, né, do relatório Kelman, né, que foi o relatório famoso, o relatório justamente que fez o diagnóstico sobre o que foi a crise, as causas, né, da crise de 2021, de 2001, né, e fez propostas para o que poderia ser feito na época. Então, o relatório famoso, que é do Kelman, né, que foi liderado lá pelo Kelman, mas Altino estava nessa equipe justamente que confeccionou o relatório Kelman. Então, obrigado imenso para o Altino, obrigado, minha amiga Clarice, para ter vindo aqui conversar com o Altino e me despedir de vocês e convidar, né, que a gente se vê em outros programas aqui do Resenha GE, do Infopetro, né, que também é do Grupo de Economia da Energia, onde se debate esses grandes temas de energia. Então, nos vemos, um beijão a todos, se cuidem e vamos nos ver aqui numa próxima ocasião, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Né? Um beijão a todos, um abraço, se cuidem, né? E vida que segue, né, Altino? Vida que segue. Tá bom, perfeito. Abraços a todos. Obrigada. Beijão a todos. Tchau, Altino. Tchau, Até Altino. logo. Até logo.